Muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de domingo? Domingo, dia 21 de agosto do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus amados, nesta noite, abra sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías 8, aonde diz a invasão dos assírios. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela, de maneira inteligível, rápido despojo, presa e segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas a Urias o sacerdote e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, e ela me concedeu e deu à luz a um filho. Então disse o Senhor: põe-lhe o nome dele, rápido, despojo, presa, segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista este povo tem desprezado as águas de Siló, que correm brandamente e estão derretendo de medo diante de Rezim, o filho de Remelias. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosa, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, as águas que encherão o leito dos rios, transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por eles, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra. Ó Emanuel. Meus irmãos, aqui nós vimos que o profeta Isaías estava anunciando o quê? Uma grande destruição com o povo de Deus por falta do quê? De obediência. Aqui disse, ó, disse-me também o Senhor: tomai uma ardósia grande. Só para nós entender mais ou menos, se eu estiver errado me perdoe, mas eu creio que a visão é essa mesmo. Uma ardósia é como se fosse hoje, quando tiver o supermercado, que eles querem anunciar algum produto, eles põem um cartaz bem grande na entrada ou no local do produto. Aqui é a mesma coisa, toma um cartaz grande e escreve nele de maneira o quê? Inteligível. Rápido, despojo, presa, segura. Para isso ele fez, mas também chamou quem? Algumas pessoas para testemunharem. E foi Urias, Fideliginas, Zacarias. E ele foi ter também com a profetisa. Ele foi ter com a profetisa que lhe deu quem? Um filho. Um pastor, quando tem a sua esposa, jamais ela pode ser somente o quê? Uma dona de casa. Não, ela também é uma pastora. Inclusive aqui eu mando um beijo para minha pastora, pastora Adriana Guiar. Deus abençoe. Então, a gente tem o quê? Aqui eles têm que ter o quê? Comunhão. O profeta Isaías tinha quem? A profetisa, que era a profeta, sua esposa, sua adjutora. Porque antes que o menino chame meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas. Da onde? De Damasco e os despojos de Samaria. As riquezas de Damasco era muitos ouro, muitos prata, e aqui em Samaria os despojos também, era muitas riquezas. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista este povo tem o que? Desprezado. Talvez hoje nessa noite você tenha desprezado a Deus. As águas de Siló, que correm brandamente, e se derretendo com medo diante de Rezim, dos filhos de Remelias. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrate, forte e impetuosa, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória,
As águas que encherão o leito dos rios transbordarão por todas as suas ribanceiras. Quer dizer que vai vir uma grande destruição. E antes que o menino começou a chamar meu pai e minha mãe, houve sim uma grande destruição. Aqui teve uma grande destruição em massa, aonde o povo foi atingido através da profecia de Isaías. Isaías profetizou e o aconteceu. Aqui vem, e penetraram em Judá e no dando, o passando o pescoço entregarão até o pescoço para alas estendidas do seu exército, cobrirão de largura a tua terra, ó Emanuel. Vocês veem que tudo isto aqui foi uma profecia que Isaías revelou ao povo por estar na desobediência. Enfureci-vos, aqui é Deus dizendo para nós, enfureci-vos com o povo e serei despedaçados, dai ouvido, todos os que sois de país longínquos, cingi-vos e serei despedaçado, cingi-vos e serei despedaçado. Forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordem e eles não serão cumpridos. Deus é conosco. Aqui, Emanuel e Deus conosco, está dizendo da mesma pessoa, na referência aqui de Jesus Cristo. Tudo que o povo ali, enquanto tivesse em rebeldia, se eles fossem projetar algo, ia dar errado. Se eles fossem dar ordem, ninguém ia cumprir. E será que nos dias de hoje não estamos parecidos? Porque assim disse-me o Senhor, tendo forte a mão sobre mim, ele advertiu que eu não andasse pelo caminho de quem? Deste povo, dizendo, não chamei conjuração, a todo quanto este povo chama conjuração. Não tem mais o que eles temem, nem teme isto porque temível. Quantas vezes que eu e você damos importância ou ouvidos ou queremos viver do jeito que os demais vivem? Aqui está dizendo, porque assim me diz o Senhor, tendo forte a mão sobre mim, advertiu, não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chamei conjuração. A quanto a este povo chama conjuração? Não temais, não temais. Vamos supor, meu irmão, que você vai no médico, chega no médico, o médico te dá um diagnóstico. Essa doença é para morte. Aí o médico fala para você assim, não tem mais jeito. Aí você vai e entra naquilo que o médico falou para você, que a sua vida não tem mais jeito. Mas quando a gente confia em Deus, a gente ouve o que Deus fala para nós. Quando Deus está com a nossa fé em alta, Ele vem e nos socorre, Ele vem e nos atende. Precisamos, meus irmãos, estar com a nossa fé sempre elevada ao Senhor dos Exércitos. Ele seja santificado, seja o vosso temor, seja o vosso a Ele é o vosso espanto. Ele é o vosso santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa à casa de Israel, laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Aqui o santuário que está falando é o santuário de quem? De Salomão, que ele também é o que? Pedra de tropeço para aqueles, para quem? Para mim, para você? Não, para aqueles que não crê na palavra de Deus. Esses serão como pedra de tropeço para ele, Jesus. Muito dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda testemunhos, a lei do coração dos seus discípulos. Espera no Senhor, que escondeu o rosto da casa de Jacó, e ele guardará. Eis-me aqui os meus filhos, o Senhor deu para mim. Por sinal, para a maravilha de Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disser, consultai-vos, necromantes e os adivinhos que cochilariam e murmurariam, acaso de não soltarem ao seu Deus? A favor dos vivos consultarão os mortos. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A gente sabe, meus irmãos, que após a morte
Após a morte já não existe mais o quê? Mais vida. E como é que eu e você queremos consultar os mortos, sendo que não tem mais vida? Como é que pode a gente querer procurar adivinhos se a gente não confia na palavra de Deus? Não adianta nada, meus irmãos. Os adivinhos não sabem de nada. O que realmente sabe é esta aqui, ó, a palavra de Deus. Precisamos chegar perto de Deus. Precisamos estar em conexão com Deus direto, meus amados. A lei dos testemunhos são eles falaram desta maneira, jamais verão a alva. Que Deus te abençoe em nome de Jesus nesta noite. Uma ótima semana abençoada por Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, meu Pai, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, meu Pai, que nós devíamos, Pai, consultar o Senhor e consultamos outras pessoas. Meu Deus, perdoa-nos, ó Pai, nos ajuda, porque, meu Pai, sem Ti, nada nós podemos fazer. Nós somos dependentes do Senhor, esse Deus de maravilha, esse Deus de poder, pois Seu seja a honra, seja a glória, seja todo louvor. Abre os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã, e guarda ele, é o que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Que o Senhor te livre, te guarde, te proteja, te dá uma ótima semana, livrando da morte, do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Deus abençoe, meus amados. Um beijo no coração. Saúde e paz.